Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenrola Digital. Hoje é domingo e domingo é dia do nosso bloco Biblicamente Falando. O que é o Biblicamente Falando? É aquele momento de fé, onde eu trago uma palavra que eu li, que eu estou estudando, e nesse momento a gente está fazendo, vamos dizer, um react das palavras da igreja que eu congrego. Eu congrego na Lagoinha da Barra Funda. Tem ali o pastor Vitão, pastora Lindsay, pastor Léo, pastora Monique, que estão à frente da igreja. E a semana passada eu falei sobre a palavra deixe ir, onde o pastor Vitão pregou sobre a saída de Ló, ali de Sodoma e Gomorra, e Deus mandou Ló ir para um local, Ló quis negociar com Deus, e um fato muito marcante foi a esposa de Ló, que ela olha para trás, caminha para trás e vira estátua de sal. E isso é muito marcante, porque é aquele momento que você olha para o seu passado, você ainda sente saudades do seu passado, né? E isso é muito, muito preocupante. E hoje o pastor Vitão ele veio na parte 2, trazendo um outro aspecto sobre o deixe ir, né? E aí ele começou a ministração que ele dá uma passada por Isaías 43, 18 e 19, que fala assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então, esse início é para deixar muito claro o que, né? Quando a gente deixa o passado, a gente tem que ter a certeza que o passado ficou para trás, ponto, e que vem coisa nova pela frente. É a mesma sensação que a gente tem que ter lendo um livro. Você leu a página de um livro, você virou a página do livro, você vai ver uma história toda nova. É assim que a gente tem que ter essa percepção de deixar o passado, né? E aí eu vou lendo aqui alguns pontos que ele veio falando e vou comentando para deixar claro para todo mundo, né? Então ele veio falando muito que, né, que a gente tem que ter a percepção de quando a gente vira a página, a gente vai viver o inédito de Deus, né? Tem algo que a gente não está esperando de fato. E o texto principal dessa ministração foi Salmos 26, do 1 ao 6. Eu vou ler aqui para vocês também, só para ficar claro se você estiver acompanhando aqui com a gente. Então, Salmo 26, ele tem lá é o consolo para os que choram, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Marca esses 3 primeiros aí. Continuando, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, a ministração, ele dividiu esse Salmo 26 em 3 partes ali, né? Então, situando vocês, né? Esse salmo foi escrito após o povo de Israel viver 70 anos no cativeiro. Ou seja, eles viraram escravos, passaram terror ali naquele momento, e 70 anos depois, eles foram libertos. E aí eles voltam para a terra deles. Quando eles voltam para a terra deles, a terra está toda destruída, né, cara? Imagina. Se ficou 70 anos lá, ficou tudo destruído, ficou tudo largado. Mas a gente tem que levar em consideração 3 posturas que são ditas nesse pequeno salmo ali de 6 versículos, né? A primeira coisa que a gente nota é que quando eles voltam, logo nos 3 primeiros ali, você não vê, você não lê em nenhum momento
eles reclamando do passado. Você não vê em nenhum momento eles trazendo os momentos ruins, né? Eles trazem ali o quê, né? Um sentimento de gratidão. Então, esse é o ponto 1 que a gente vai falar aqui, gratidão. Eles falam do que eles desfrutaram na mão de Deus, né? Então, eles conseguem entender que tudo que eles passaram ali, e aí eles foram libertos e chegaram na terra deles, eles são gratos por isso. E muitas vezes a gente fica vendo o nosso passado, tudo que a gente passou, por erros muitas vezes nossos mesmos, caminhos errados que a gente tomou, mas a gente fica cheio do mimimi, a gente fica com vitimismo, a gente não se acha, não tem a nossa autorresponsabilidade, né? E a gente fica culpando tudo de todos, em vez de, cara, cheguei até aqui, estou de pé, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles não falam em nenhum momento que eles foram injustiçados, que eles foram vítimas, mas eles enfatizam o quê? A gratidão ao Senhor. A gente tem que aprender a ressignificar o nosso passado. De que jeito a gente ressignifica o nosso passado? Com duas funções básicas, lições e testemunhos. Então a gente tem que trazer lições de tudo que a gente viveu, todos os erros que a gente cometeu, todos os caminhos errados que a gente tomou, todas as injustiças que nós sofremos, sim, e aprender com isso, né? Trazer lições disso. E trazer o nosso testemunho de fé. Grandes coisas fez o Senhor por nós até aqui. Isso a gente tem que ter muito claro. Outro ponto que é muito importante, e eu me pego muitas vezes tomando cuidado com posturas e falas minhas até, na questão entre saudades e saudosismo. São coisas parecidas, mas não são iguais. Nós podemos sentir saudades das coisas boas que aconteceu no nosso passado, mas nós não podemos ser saudosistas. O saudosismo é uma prisão. Por quê? Você acha que você nunca mais vai viver situações boas até que você viveu no passado, que você não vai ser capaz de viver no presente e no seu futuro. Quando a gente aceita Jesus, a nossa vida muda. Ponto. A gente deixa várias coisas para trás, tudo a gente deixa para trás. As coisas boas e as coisas ruins, a gente vai viver uma nova realidade em Cristo Jesus. É isso que a gente prega, é isso que a gente tem que viver. Só que a gente às vezes vive com saudosismos. Putz, eu fazia aquilo, acontecia aquilo. E isso é uma prisão, porque a gente tem que ter muito claro que em Cristo a gente vai viver coisas muito melhores, situações inéditas. E temos que ser gratos, né? Eu anotei aqui, né? Devemos falar do crescimento, do amadurecimento, falar mais do que Deus fez pela gente. A gente fica travado porque não nos reconciliamos nem com a gente mesmo. E a gente tem que olhar para o passado com gratidão. E aí essa frase é muito forte. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí vamos pensar como a gente está dentro de um carro com retrovisor, né? A gente está olhando para trás. Quando a gente olha para o nosso passado, a gente está com uma lente errada? A gente está com a lente de vitimismo, de nostalgia? Só que a gente tem que ter muito claro que nada será como antes. Tudo será melhor do que sempre foi. Então, o que a gente viveu, bom, ruim, vivemos. Agora a gente tem páginas em branco, a gente tem situações inéditas que a gente tem que ter a única certeza que vai ser muito melhor, porque hoje a gente está vivendo uma realidade em Jesus que é seguindo a vontade dele, é boa, perfeita e agradável. Ponto 2. No ponto 2, ele vem falando aqui, né? Os que com lágrimas semeiam, com lágrimas ceifarão. Ou seja, você está plantando coisas novas. Então, quando você entra no novo, você vai plantar coisas novas. E quando você entra num território, num momento que você não sabe o que está acontecendo ali, você tem que ter muito claro o que? A dependência.
Então, ponto 2, a dependência de Jesus, a dependência de Deus. Que não adianta a gente querer fazer na nossa força, que não vai dar certo. A gente tem que depender dele. E aqui é algo que eu venho falando, essas semanas eu falei muito sobre isso comigo mesmo, conversando aqui com o Malik, que a gente às vezes vive, o Vitão falou até dessa frase, né? Estou esperando no Senhor. Esperar no Senhor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser uma baita de uma frase preguiçosa, uma baita frase do mundo, porque a gente tem que esperar no Senhor, mas semeando. Não adianta a gente esperar no Senhor, como diz até o hino nacional, em berço esplêndido, né? Não, você tem que estar lá, você tem que bater na porta, você tem que correr atrás, você tem que fazer a sua parte. E isso eu tenho muito claro na minha vida. Então, independente do momento de vida que eu passei, que eu estou e que eu vou passar, eu tento fazer a minha melhor parte. Então, eu preciso de novos clientes, eu preciso fazer a nossa agência acontecer, então eu vou atrás. Eu não paro. Eu tô indo. Essa porta não abriu, aquela também não abriu, a outra não abriu, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, isso você tem que ter muito claro. Você tem que fazer a sua parte e depender de Deus. Quando a gente sai, né, dessa área turbulenta, né, então eles estavam ali cativos, 70 anos, eles chegaram numa parte nova, a gente não sabe o que está acontecendo à nossa volta, né? A gente está cego pelo aquele momento do passado, e quando a gente entra, a gente tem que ter esse poder de dependência e o poder de entender a restauração que tem que ser feita na nossa vida. E para tudo isso, a gente, repito, tem que semear e depender somente de Deus. O ponto 3 de tudo isso é que a gente deve investir no nosso futuro com esperança e resiliência, que é aqui no final que ele fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, né, a sua colheita, né? Então a gente trabalha nessa dependência com a esperança e a resiliência, porque se manter nessa jornada não é fácil, né? Então, quando você abertamente desiste de algo e parte para uma nova jornada, você tem que ser resiliente, porque não é fácil. Isso é na nossa vida, nos nossos negócios. Esse ano eu fiz vários movimentos de negócio, que eu deixei alguns negócios para trás e continuei, que aí entra essa parte da dependência, de semear e de ter a resiliência de passar por esse processo, né? Tendo claro, né, ele fala aqui, né, a fé ela nunca pode ser passiva, né? A fé ela não combina com passividade. Deus, ele poderia fazer tudo o que ele quer fazer na nossa vida sozinho, sem que a gente precisa fazer nada. Ele poderia, vou dizer da minha vida, né? A gente está num período que a gente está buscando novos clientes, buscando os novos projetos. Ele poderia simplesmente mandar as pessoas me ligarem? Ele poderia, cara. Deus pode tudo. Mas ele espera a minha posição, a minha ação. Eu ir atrás para mostrar que eu estou dependente dele. Aí aqui, né, eu tinha anotado a história, né? Quem espera em Deus é a frase do preguiçoso, né? A gente não pode ficar acomodado esperando e se vitimizando por nada disso, né? E aqui é onde ele fala da colheita, né? Então, ninguém colhe, nenhuma plantação, ela existe sem a semeadura. Nada você consegue colher isso trazendo para o mundo real. Você vai aí nas colheitas que tem por aí, nos plantios. A pessoa, ela só colhe aquela plantação, aquele fruto, aquele resultado, se ela plantou. Não faz sentido. Então, essa nossa jornada tem que ser um momento de plantio.
Então não adianta você querer colher algo grande se você não está semeando nem o pequeno. Então, eu tenho certeza que eu vou chegar aos meus resultados porque eu estou semeando. A gente faz um trabalho no digital há 24 anos, é um trabalho de semeadura. Colhi grandes coisas, continuo colhendo e sei que eu posso colher muito mais. Esse canal aqui no YouTube, né? Esse vídeo é o 20º vídeo diário que eu estou fazendo aqui. Essa colheita vai ser imediata? Não. Nenhuma colheita é imediata. Se você ver aí, tem vídeos, né, que viralizam nas redes sociais, que coloca lá a sementinha e aí vai aparecendo, né, a planta vindo pela terra ali, crescendo. Assim a gente não enxerga o processo do crescimento muitas vezes. Então, pode ser dolorido, não sei se é bem essa palavra, mas aí entra a questão da resiliência. Você fazer, por exemplo, vídeos todos os dias e não ver a sua audiência ser muito grande, é algo que você fala, cara, pô, não está crescendo. Mas está crescendo, está chegando, o terreno está sendo preparado, né? A colheita ela vai vir num futuro longo ou a médio prazo, mas ela vai vir. Eu não tenho dúvida disso, porque na minha vida tudo foi feito muito assim. Todos os resultados que eu tenho são resultados de plantio, são resultados de semeaduras. E eu tenho certeza que se você aplicar tudo isso, você também vai colher no seu futuro. Beleza? Espero que vocês tenham pegado aí entendido um pouco essa síntese da palavra ministrada hoje. Então eu só quero repetir para vocês os 3 pontos que você tem que ter quando você deixa algo para trás e vai partir para frente. Olhe para o seu passado sempre com gratidão. Segundo ponto, trate o presente com dependência, dependa de Deus. E o terceiro ponto, invista no seu futuro com esperança e resiliência. Beleza? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Assiste o vídeo da semana anterior, compartilhe com um amigo para a gente começar a semana fortificado na palavra de Deus. Deus abençoe a semana de vocês, que a gente tem uma semana maravilhosa, uma semana de milagres. Siga lá a igreja, @Lagoinha_Funda, Pastor Vitão. Se você viu esse vídeo, vai lá no Insta do Pastor Vitão e fala, Pastor, viu o vídeo no canal do Freitas lá, ele vai ficar felizão. Grande abraço e até mais.